Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje a participação no nosso canal é com o nosso amigo Júlio César, pastor preletor. Meu amigo, como vai você? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Legal, show de bola. Esse programa é um oferecimento do Estúdio de Música José do Egito. Mistério esse nome, viu, José do Egito, rapaz. Sala de ensaio, podcast, aula de violão, aula de bateria, gravação, filmagens, foto, edição de vídeo. Mora em um apartamento e está com dificuldade lá para fazer um som? Vem ensaiar conosco. É casado, aquela dificuldade também com a esposa, não deixa fazer aquele som legal em casa? Vem ensaiar conosco também. Sala de ensaio, R$50 a hora. Aula de violão, 150. Aula de bateria, 150. E assim adiante. Anota o número aí. 19974 11 29 11. Anota o endereço também para não se perder. Rua Hélio Martinelli, 407, Jardim Uruguai, Campinas, São Paulo. A 2 km do terminal Ouro Verde. Então é mais ou menos isso. Eles ainda estão com a questão da promoção ainda. A cada 3 ensaios, no 4º ensaio é grátis. Então é mais ou menos isso. Hoje o abraço vai para Lucas Rafael, que mora no Parque Fazenda, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Meire Silva, que mora no bairro Jardim Florense, Campinas, São Paulo. Meu amigo Júlio César, a carta de Filadélfia relata: tendo poucas forças, não negaste o meu nome. O que podemos tirar de bom desse versículo? Boa pergunta. Eu quero agradecer também a você por esse convite, esse estudo tão maravilhoso. Que Deus seja louvado e glorificado. Tá? Olha, meu irmão, as poucas forças que falam aí é daquela pessoa que guarda a palavra de Deus em meia tribulação, em meia angústia, em meia tempestade, em meia luta. Porque tem provas que aquele que serve a Cristo, ele passa por dificuldades, por turbulência, mas mesmo assim, com pouquinha força, ele guarda a palavra de Deus. E Deus vai o fortalecendo e dando muita força, e assim ele vai crescendo em Cristo, e o próprio Deus vai fortalecendo ele. Isso que é guardar a palavra de Deus na pequena força, seguindo a Cristo. Verdade, com certeza. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Olha, eu tenho uma mensagem de Deus aqui, irmão. Vou ler aqui no celular, que está em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 8, e versículo do número 2 a seguir. Capítulo 8 de Ezequiel, versículo 2 e 3, diz assim, ó. Posso ler? Pode ficar à vontade. Então olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos e para cima como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém. Por que foi escolhido esse tema, essa passagem? Porque aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 8, você encontra uma grande transição ministerial na vida de um homem que estava cativo entre os exilados. Quando houve o exílio, quando o povo de Deus foi trancafiado entre as muralhas da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, Jeremias ficou profetizando em Jerusalém, Ezequiel veio entre os exilados e Daniel também entre os exilados, mas porém dentro dos palácios de Nabucodonosor. E com isso nós começamos a perceber que em todos os lugares desse planeta Terra, nobre, pobre, fraco, grande, sempre estará a potente voz de Deus. É muito bom saber disso, porque não há lugar onde Deus não fala,
independente do lugar onde você esteja, Deus sempre tem o seu profeta para proferir a sua palavra. A vida de Ezequiel, ela mexe muito comigo. Sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu falo de Ezequiel, irmão Jair. Porque Ezequiel é extraordinário, é assombroso, é terrível. É de tirar o fôlego a vida de Ezequiel. Porque foi um jovem treinado pelo seu pai Buzi a ser um sacerdote. O pai dele pegou, ensinava a como se comportar como um sacerdote, como se vestir como um sacerdote. O pai dele gastou tempo ensinando as doutrinas, a teologia como um bom sacerdote, de como sacrificar, de como imolar um animal para o sacrifício. E Ezequiel foi crescendo nessas doutrinas, até que um dia ele se depara na terra da Babilônia, aquelas muralhas gigantescas, o seu povo oprimido. E no capítulo 1 do livro de Ezequiel, Deus se revela a ele de uma forma extraordinária. Eu quero que você observe muito isso, porque isso é muito importante para a gente. Até que ponto Deus pode se revelar a você? Até que ponto o seu coração acredita? Até que ponto que eu, como servo de Deus, posso acreditar naquilo que Deus pode fazer e realizar através de mim? Será que eu vou ser covarde ou vou acreditar realmente naquilo que Deus tem para mim? E Ezequiel, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus revela para ele 4 seres viventes, que é conhecido como querubins. Esses seres alados e poderosos, a Bíblia diz que ele tinha 4 rostos, ou 4 rostos, que de um lado era de águia, do outro lado era de homem, de boi e de leão. Conforme Ezequiel via aqueles 4 seres viventes, foi uma imagem, foi uma visão estarrecedora, assombrosa, de bambear as nossas pernas e a perna daquele homem de Deus. E quando ele começa a ter o vislumbre de tudo aquilo, ele olha e vê rodas gigantescas que metiam medo. E dentro dessa roda passava outras rodas. E dentro do aro, das câmbias daquelas rodas havia olhos. Então aquela visão foi muito poderosa. E ele olhou e via asas que saíram daqueles seres. E debaixo da asa uma mão como que de homem. E ele olhou para a pata ou para os pés daquele ser. Era como uma bezerra. Ezequiel agora estava tendo uma visão de Deus de querubins. Imagina o que ele estava vendo. Agora a pergunta é: se Deus permitir que hoje, nessa época que nós estamos vivendo, se Deus, por acaso, abrisse os céus e mostrasse hoje, dentro da igreja, esses seres, muitos sairiam correndo. Muitos ficariam assombrados e desesperados, sairiam atropelando tudo. Por quê? Porque são coisas que com o tempo foi se perdendo. Mas como Deus, ele se revelou, como Deus se mostrou a Ezequiel, eu acredito muito que é o que Deus quer fazer nesses últimos dias. Jesus está voltando, e é isso que ele quer fazer, quer levantar homens e mulheres a qual que ele possa confiar revelações como essa. E não termina por aí. Ezequiel extasiado. No capítulo 2 do livro de Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel está caído. E uma voz que fala assim com ele: põe-te em pé, Ezequiel, que eu falarei contigo. Mas no capítulo 1 e verso 28, o último versículo do capítulo 1, antes que Ezequiel caísse, tem um porquê ele caiu. Porque ele viu a glória de Deus. Irmão Jair, ele estava lá, não era prostrado porque ele tinha fraquejado, porque ele estava descansando. E aquela voz que chamou ele falou assim: ó, põe-te em pé, não era de repreensão. Estava dizendo: Ezequiel, você caiu vendo a minha glória. Agora põe-te em pé, porque eu quero falar com o homem de pé. Eu quero que os seus artelhos estejam na terra, mas os seus ouvidos à altura a qual você pode me ouvir. E Deus começa a chamar Ezequiel. Só que a chamada de Ezequiel é o seguinte: imagina um homem que foi treinado para ser sacerdote. Se vestia como sacerdote, se comunicava, o gesto dele era de um sacerdote. Mas agora Deus chama ele para ser um profeta. É isso que aconteceu na vida de Ezequiel, irmão Jair. Ele estava andando como um sacerdote. E muitas das vezes nós estamos andando num ofício.
em algo que nós mesmos estamos dentro porque nós nos enfiamos. E Deus não quer que nós sejamos aquilo que nós queremos, mas Deus quer fazer de nós aquilo que Ele quer. E esse propósito e essa transição era dolorida. É preciso que Deus se revele a um homem. Porque se Deus não se revelar a um homem, ministerialmente falando, profissionalmente, ele fica perdido. E às vezes ele cai no desespero, cai na desesperança e começa a não confiar mais. Até que Deus abre os céus e se revele. E quando Deus chama ele, tu és profeta. Até aqui você foi treinado pelo seu pai, Ezequiel. Mas agora quem vai te treinar vai ser eu, o Senhor teu Deus. E ele começa a se comunicar agora como um profeta. No capítulo 3, vem uma mão com um rolo. E vem para Ezequiel e uma voz fala assim: Ezequiel, come desse rolo. Ezequiel, come desse rolo. E Ezequiel vai degustar e comer aquele rolo. E ele mesmo fala que aquilo foi doce como mel dentro dele. E eu começo a entender muitas coisas. Se ele foi treinado pelo seu pai como ser um sacerdote, agora Deus precisava treinar ele para ser um profeta. Então, de forma de um rolo, Deus dá para ele se alimentar. E quando ele se alimenta do rolo, ele e o rolo se tornam um. O rolo e Ezequiel se tornam um. Eles se transformam em uma unidade. E é como bom é estar perto de um homem que tem um rolo dentro dele. Como é maravilhoso estar se comunicando com um homem que tem um rolo dentro dele. Que hoje pode tipificar a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ou algo que o próprio Deus deu para ele se alimentar e comer para que viva nas suas entranhas e no teu ventre. O homem que carrega o rolo tem vida dentro dele. E é isso que nós precisamos, é ter vida dentro da gente. E Ezequiel começa a receber muitas informações de Deus. E vamos parar aqui aonde Ezequiel, no capítulo 8. Que ele está lá, assentado na frente da sua casa entre os exilados. E vem uma mão e pega Ezequiel pelos cabelos da sua cabeça e suspende Ezequiel. Em visão deixa ele entre o céu e a terra. Naquela hora uma nova vida começou a estar na vida de Ezequiel. E por que Deus, com a sua mão em visão, pega no cabelo de Ezequiel e suspende ele entre o céu e a terra? O que é que Deus quer falar através dessa visão para Ezequiel? Ou o que Deus quer falar para nós que estamos lendo hoje aqui e lembrando da vida de Ezequiel? É fácil. Deus queria que Ezequiel perdesse o controle da sua própria vida. Porque nós entregamos a nossa vida a Deus, mas nós não largamos na mão dele. E às vezes nós mesmos começamos a tomar o controle da nossa vida, quando as coisas começam a dar errado. Da nossa vida financeira, da nossa vida conjugal, ministerial. Nós tomamos de novo as rédeas, como se Deus tivesse perdido o controle. E há uma frase que Jesus disse no Novo Testamento falando assim: aquele que perder a sua vida, achará. Então hoje, a maior dificuldade do ser humano hoje, dentro de uma igreja, no reino de Deus, não é somente aceitar a Cristo como seu Salvador, mas é despojar do seu controle da sua própria vida. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, por que nós ainda tentamos dirigi-la da forma que nós queremos? Então, quando Deus suspende Ezequiel pelo cabelo, Ezequiel fica entre o céu e a terra, e os seus pés não estão mais afirmados no solo. Então Ezequiel fica no espaço vago, sem poder ir aonde ele quer, mas as mãos de Deus o conduz aonde a mão de Deus quer. E por que no cabelo? No cabelo há um segredo, há um mistério. O cabelo está ligado à cabeça à mente, que é conhecida na verdade aonde mais Deus quer trabalhar é pela mente, e ser transferida para todo o corpo. E Deus pega o cabelo e suspende ele, e com as mãos dele ele leva para Jerusalém. E Jerusalém da Babilônia era muito longe, era 1000 quilômetros, se não me falha a memória. Então o que Deus
pode fazer com Ele dirigindo a sua vida é muito melhor daquilo que você pode fazer você mesmo no controle dela. Ezequiel agora é tomado e ele conhece lugares aonde jamais ele poderia estar. Ele conhece segredos. Deus revela para ele o pecado da humanidade. Deus revela para ele o sacerdote em pecado. Deus revela para ele as imagens de ciúmes. E naquele momento, Ezequiel começa a realmente ter algo diferente na vida dele. E não termina por aí. Ezequiel não aprendeu a lição. No capítulo 47 do seu próprio livro, Ezequiel, ele entra nas águas. Ele anda 1000, anda mais 1000 e vai andando algumas milhas. Quando de repente ele vai entrando na água, o texto fala que ele não pode mais ter os teus pés no solo, então tem que nadar. Mas uma vez Ezequiel é tomado para perder o controle da sua vida. E o que eu entendo que hoje Deus quer fazer na nossa vida, no diletos ouvintes, no telespectadores, aqueles que estarão na mídia, no Facebook, em qualquer outro lugar assistindo esse vídeo, é que você perca o controle da sua vida. E entregue todo o controle da sua vida àquele que você entregou a sua vida. Para de dirigir a sua vida. Para de controlar suas emoções, a sua vida. Para de tentar controlar as áreas emocionais, tudo que você tem. Entrega hoje a Ele a sua vida. Quem tem que te dirigir não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então hoje, em nome de Jesus, a minha oração é para que você se encontre em Deus e entregue o controle da sua vida, como Ezequiel teve que entregar, e receba o chamado de Deus, receba o ofício de Deus, não aquilo que você quer fazer, não aquilo que um homem te treinou, mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a minha oração é essa, no nome de Jesus. Quero fazer uma oração para você. Meu Deus e meu Pai, esses que estão ouvindo, meu Deus, esses que estão aqui, que recebam esta palavra, que seja, meu Deus, algo forte, transformador. Meu Deus, que levanta, Senhor, que guia, que nutre, que coloca esta pessoa de pé. Oh, meu Pai, mas de uma certa forma, que ele não venha ter mais controle da vida dele, mas seja entregue a Ti. Que o Senhor venha direcionar, guiar, nutrir, conduzir, meu Pai, esta pessoa. Porque grande é a obra que o Senhor tem e o que o Senhor vai realizar, no nome de Jesus. Eu queria agradecer minha oportunidade, meu irmão. Que Deus te abençoe. Amém, pastor Júlio César. Que Deus abençoe grandemente, viu? Pastor Júlio César, preeleitor, casado com Marilene Santos, congrega na igreja pentecostal sustentada pelas mãos de Deus, Vila Vitória, Campinas, em São Paulo. Mora lá na região também. Qual o contato do irmão para pregar nas igrejas? Olha, o meu número é 19, né? 986-09-8495. Quer me dar um abraço para alguém, agradecer? Gostaria de agradecer muito ao Jair, ao Fred, esse estúdio maravilhoso, a qual a palavra de Deus está sendo aqui pregada. Não só isso, a gente vê o esforço, o carinho de vocês, estão de parabéns. Que Deus abençoe, que Deus venha multiplicar. Vocês são os primeiros que eu quero mandar um abraço da paz do Senhor. Também para minha esposa, Marilane, as minhas filhas, os meus filhos. Que Deus abençoe, aos pastores também, aos companheiros de obra. Um beijo no coração. Todos no nome de Jesus. Tamo junto na caminhada para o reino. Amém. Para finalizar aqui, quero mandar um abraço para Argemiro Barbosa, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Eliabe Machado, mora na cidade americana, Campinas, São Paulo. Desejar um abraço a todos e um ótimo domingo.